Esse daqui é o motor mais manjado que existe. É o motor que é comumente chamado de motor de liquidificador. Todo liquidificador tem um motor desse aqui, que é um motor de escovas, motor com induzido enrolado e com bobinas de campo também enroladas. Ele é muito semelhante ao motor de corrente contínua, que também tem escova, também tem o induzido enrolado, só que no lugar aqui dessas bobinas, ele tem duas sapatas magnéticas de ímã permanente. E aí essas sapatas de ímã permanente faz com que você crie um campo magnético ali. Quando você alimenta com corrente contínua esse induzido, ele acaba fazendo a rotação. Já esse motor aqui, ele é um motor para corrente alternada. A gente liga o liquidificador na tomada de corrente alternada. Agora, se eu disser que esse motor aqui de liquidificador, sem sapata magnética, sem nada, do jeito que ele está aqui, ele também funciona em corrente contínua, você vai acreditar? Pois é, eu vou te mostrar que funciona, vou mostrar por quê e vou inclusive ligar esse liquidificador aqui na corrente contínua para a gente ver como é que é esse negócio aí. É uma curiosidade, tanto que o nome desse motor aqui é motor universal. Por que que ele é universal? Porque ele é um motor que ele funciona tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Então vamos ver que é interessante. Bom, então deixa eu usar logo aqui o liquidificador, senão minha sogra vai querer ele de volta. Olha, vou só ligar para ver o sentido de rotação do motor. Dá para perceber que ele está rodando no sentido horário, né? Agora vamos ligar ele na corrente contínua. E aí, será que ele vai rodar com corrente contínua? Tá aqui na fonte. Eu estou colocando 32 volts porque é o máximo que essa minha fonte aqui dá. Eu já botei ele na terceira velocidade porque a partir da primeira ele está com dificuldade de partir. Olha lá. Agora, olha o sentido de rotação. Vou parar aqui. Horário também, né? Ó. E ele consome 14 watts, 0,46 amperes, por causa da resistência ôhmica das bobinas. Eu vou mostrar agora como é que é ligado esse motor aqui, para você entender por que que é possível ele rodar em corrente contínua. Mas antes, deixa eu fazer um teste. Está rodando no sentido horário, no mesmo sentido de rotação da corrente alternada. Agora eu vou tirar aqui, ó, o positivo estava do lado de cá. Eu vou ligar o negativo do lado de cá e o positivo do lado de cá. Se fosse no motor de corrente contínua, como esse aqui, a rotação inverte. Se você inverter a rotação nos pinos do motor de corrente contínua, ele inverte o sentido. Mas olha o que vai acontecer aqui. Ó, vou desligar para você ver o sentido. O horário também, né? Esse motor, ele é construído de uma forma que tanto faz você ligar ele em corrente alternada ou contínua, ele sempre roda no mesmo sentido. Essa é uma característica da construção desse tipo de motor. O último funcionamento dele é o seguinte: quando você liga, tanto faz corrente alternada como corrente contínua, você cria um campo magnético nessas bobinas aqui. Ou seja, como se ele fosse o motor de corrente contínua, aquele ímã que fica um de cada lado. Então, esse campo magnético, ele vai se opor ao campo magnético criado aqui no rotor e vai fazer o rotor rodar. E se você inverter, ele continua rodando no mesmo sentido. Isso aí. Bom, o que acontece é o seguinte: o motor, apesar de ser chamado de motor universal, ele é considerado um motor série, ou seja, ligação entre as bobinas de campo e
as bobinas do induzido são ligadas em série. A característica desse motor é a seguinte: por causa da regra da mão direita, onde você mostra o sentido de corrente, você mostra o sentido do fluxo magnético e a força desse tipo de ligação, a força desse tipo de motor é sempre no mesmo sentido. No caso aqui dessa ligação, ele está fazendo o motor rodar aqui, ó, para o lado horário. Então, tem uma força aqui e uma força aqui. Então, o que que acontece? Esse é o tipo de motor que ele tem essa característica de rodar sempre no mesmo sentido. E o que faz o quê? Quando você liga a corrente alternada aqui, ora aqui vai ser positivo, ora aqui vai ser negativo. Mas ele continua sempre rodando no mesmo sentido. Por isso ele suporta a corrente alternada. O problema só é o seguinte: como as bobinas tanto do induzido quanto daqui estão em série, em corrente alternada você tem a reatância do ferro, o que limita a corrente de consumo. Em corrente contínua você não tem essa reatância. A limitação é dada puramente pela resistência ôhmica da soma das bobinas e do induzido, por toda essa resistência ôhmica aqui desse circuito. Então você tem um limite de tensão. Eu, por exemplo, estou ligando ele aqui em 32 volts. Esse motor aqui em corrente alternada consome 700 mA. Então até 700 mA ele aguentaria. Mas eu só estou consumindo ali quase 500 mA porque a minha fonte não passa de 32 volts. Eu poderia aumentar ela ali até talvez uns 50 volts. E ele daria a corrente máxima e a potência máxima desse motor. Então a questão é, você não pode ligar esse motor aqui, por exemplo, em 220 contínuo. Não tem jeito, porque senão você vai queimar a bobina. 220 volts contínuo não é uma tensão muito maior do que a resistência ôhmica vai limitar a corrente máxima que esse motor aqui aguenta, que é 700 mA. Continua também. Pode ser agora uma nova oportunidade da gente inventar outras coisas, porque é mais um motor que a gente pode usar em corrente contínua para fazer projetos. Um motor que também funciona em corrente contínua e que evita da gente ter que ficar comprando motores de corrente contínua sem necessidade. Então fica a dica, um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.